Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos conversar sobre o simbolismo do que aconteceu no Parque São Jorge, onde os torcedores do Corinthians ocuparam o clube em um ato de resistência de ruptura, um grito coletivo dizendo basta a um sistema político que está apodrecido, mofado, anacrônico, um ato que muitos tentaram deslegitimar, classificando como invasão, mas que na verdade foi uma ocupação pacífica, simbólica e necessária feita por aqueles que realmente sentem na pele ao que é torcer, sofrer, amar o Corinthians. Um movimento conduzido pelas organizadas, encabeçado pelos Gaviões da Fiel, mas que foi além das organizadas. Tinha ali sócio, tinha torcedor comum, gente que não aguenta mais ver o clube sendo destruído por disputas políticas medíocres, por interesses mesquinhos, por egos inflados, que pouco ou nada se importam com o que realmente importa ao Corinthians. Tô gravando esse vídeo com certo atraso, não consegui ontem, mas talvez até seja melhor assim, porque deu tempo de ver como as narrativas foram se construindo, como distorceram os fatos, como já tentaram criminalizar o torcedor, enquadrá-lo como vândalo, como alguém que cometeu um crime. Mas não! A presença da polícia ali acompanhando tudo já desmonta essa mentira. A própria fala do Osmar Stabile, atual presidente interino do clube, reconhece que não houve invasão. O que houve foi um grito, um ato simbólico de fechar o clube, colocar um cadeado no portão como um gesto de protesto, dizendo: assim não dá mais. E é isso que precisa ser compreendido. Não foi violência, foi um manifesto. E um manifesto que só aconteceu porque os mecanismos ditos democráticos do clube foram sequestrados por uma estrutura de poder que se retroalimenta há décadas, que vive das mesmas cadeiras, das mesmas famílias, dos mesmos interesses. Não! Existe revolução sem ruptura. Não existe mudança real sem um choque. É claro que ninguém aqui está defendendo invasão, depredação, vandalismo, mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que o torcedor se levantou. O clube hoje está nas mãos de gente que disputa poder como se o Corinthians fosse um brinquedo político, um trampolim para vaidades. E isso tem que acabar. O Corinthians é do povo, é da sua torcida. Como disse Sócrates, não é um clube que tem uma torcida, é uma torcida que tem um clube. E é essa torcida que resolveu agir. Cansou de ver o Corinthians sangrar enquanto meia dúzia briga por uma cadeira, que em tese nem remuneração tem. Que loucura é essa que faz gente se degladiar por um posto que teoricamente é voluntário? Que sede de poder é essa? É isso que é a ocupação do Parque São Jorge. Quis dizer que não dá mais para aceitar que 4.000 associados decidam o futuro de um clube com mais de 30 milhões de torcedores. Que não dá mais para aceitar conselheiro vitalício, eleição indireta, estatuto mofado, modelo associativo ultrapassado. Que não dá mais para ver Augusto Melo de um lado, André Negão do outro, Osmar Stabile no meio, e todos disputando para ver quem vai continuar mandando enquanto o clube afunda. E o pior, todo mundo ali já passou pelo poder, já tiveram sua chance. E nenhuma gestão resolveu de fato os problemas estruturais do Corinthians. A dívida só aumenta, os escândalos se multiplicam, os jogadores pedem paz nas entrevistas porque sabem que esse ambiente tóxico só atrapalha. Enquanto isso, o torcedor que lota a Neoquímica Arena toda a rodada está amarrado, sem voz, sem voto, sem influência. Um gigante como o Corinthians está prisioneiro de um sistema retrógrado, engessado, manipulado por caciques que se revezam entre situação e oposição apenas para manter o clube sob controle de um mesmo grupo político. Isso é insustentável! O que aconteceu no Parque São Jorge não é só sobre o Corinthians, é sobre o futebol brasileiro como um todo, que precisa de uma reforma profunda, de uma mudança real de mentalidade. E mais uma vez, como tantas outras vezes na história, é o Corinthians que dá o primeiro passo. Outros clubes passaram por mudanças. O Flamengo, com bandeira de Melo, implantou uma política de austeridade que mudou o patamar do clube. O Palmeiras, com Paulo Nobre e depois Leila, também se profissionalizou. O Fortaleza, com Marcelo Paes, se reinventou. O Cruzeiro, quebrado, foi comprado por Ronaldo e agora está nas mãos de Pedro Lourenço, que está investindo. O Bahia virou SAF, está nas mãos do Grupo City. O Botafogo também é SAF.
Cada clube achou um modelo. Nenhum é perfeito, todos têm suas falhas, mas são gestões mais modernas, mais profissionais. Enquanto isso, o Corinthians continua patinando num sistema velho, com um conselho que mais parece uma monarquia, com regras que não dialogam com a realidade do futebol atual. Não se trata de virar SAF ou não. Isso pode até ser discutido, mas o que não pode é fingir que está tudo bem. Não está. O clube arrecada mais de 1 bilhão por ano, mas deve 2,5 bilhões. Como é possível? Como se explica uma dívida desse tamanho? Como se justifica tanta irresponsabilidade administrativa, tanto erro de gestão? Cada novo presidente que entra quer fazer tudo diferente, rasga tudo que o anterior fez, começa do zero, contrata mal, gasta mais do que arrecada, troca de técnico toda hora, toma decisões sem critério. Isso não é administração, isso é ego. E quem paga a conta é o torcedor. É o torcedor que vê o time perder, que vê os jogadores desmotivados, que vê o clube ser alvo de processos trabalhistas todos os dias. Veja o caso do Everaldo. Jogador que mal jogou, mal deixou saudades, agora está cobrando milhões na justiça. Por quê? Porque os contratos são mal feitos, porque as promessas não são cumpridas, porque o clube virou uma piada jurídica, virou costume. O empresário pergunta ao jogador: você tem alguma grana para receber do Corinthians? E se tiver, já é o suficiente para entrar na justiça, porque sabe que o clube não tem defesa, não tem caixa, vai ter que pagar, se não toma transfer ban. Isso virou rotina, virou um ciclo vicioso, e isso precisa acabar. É por isso que a ocupação do Parque São Jorge foi tão significativa, porque ali não estavam só torcedores indignados, estavam torcedores conscientes, que entendem que não dá mais, que se mobilizaram para dizer que o clube precisa voltar para as mãos da torcida, que o Corinthians precisa de uma reforma estatutária urgente, que esse modelo associativo faliu. Não é mais possível defender um conselho fechado vitalício com cadeiras hereditárias. Não é mais possível aceitar eleições indiretas manipuladas por acordos de bastidor. É preciso abrir o clube, dar voz a quem sustenta o Corinthians. A quem vai a jogo, a quem paga ingresso, a quem compra camisa, a quem sente o clube. Não é abrir para qualquer um votar, claro que não, mas por que não permitir que o fiel torcedor que é adimplente há 5 anos, que frequenta jogos, que tem vínculo com o clube, possa ter algum tipo de participação? Por que não aumentar a base eleitoral? Por que não criar critérios mais democráticos, mais transparentes? Porque isso ameaça quem está lá há décadas mamando nas tetas do clube, usando o poder para se beneficiar, para dar cargo para amigo, para negociar bastidores? O Corinthians não pode mais ser refém disso. O torcedor sabe disso. E ontem, naquele cadeado simbólico, naquela faixa estendida, naquele silêncio ensurdecedor da ocupação pacífica, foi como se dissesse: ou muda ou vamos mudar à força, porque não dá mais. Não dá mais para aceitar que o Corinthians seja conduzido por figuras que nem escondem seus interesses pessoais. Não dá mais para aceitar que as decisões do clube sejam feitas em reuniões secretas, com votações manipuladas, com jogos de poder, que só afastam o clube do futebol, que é onde tudo deveria começar e terminar. A ocupação do Parque São Jorge é um marco. Ela precisa ser entendida como um alerta, um sinal de que a torcida está atenta, está vigilante, está pronta para agir. Porque o Corinthians é grande demais para ficar refém de meia dúzia de nomes que se alternam no poder, enquanto o clube vira motivo de chacota. Porque, sinceramente, não tem como aceitar que um clube do tamanho do Corinthians esteja discutindo se vai com Augusto Melo ou André Negão, como se essas fossem as únicas opções. Não são. Não deveriam ser. O torcedor quer renovação, quer competência, quer gestão moderna. E se isso não vier de dentro, vai vir de fora. Vai vir da arquibancada, vai vir do povo. Depois de tudo que foi dito sobre a ocupação, é fundamental entender o que vem agora, o que a torcida quer, o que ela espera e o que é possível construir a partir desse momento. Porque o ato simbólico do Parque São Jorge não pode ser apenas um grito perdido no vento, tem que ser o começo de uma mudança concreta, palpável, que transforme o Corinthians de verdade. A torcida quer uma gestão transparente, que preste contas, que abra as portas para o diálogo, que escute o que o torcedor tem a dizer, que valorize quem está na arquibancada, quem acompanha o time no calor da emoção, no sol, na chuva, na alegria e na tristeza.
Não quer mais ser apenas um pagador de ingresso, um mero espectador passivo? Quer ser protagonista. A crise do Corinthians é multifacetada. Não é só financeira, não é só política, não é só técnica. É uma crise de identidade. O clube perdeu a conexão com a sua essência, com a sua história, com a sua base. Virou uma máquina burocrática que não entende que o futebol é feito de paixão, de sentimento de pertencimento. A diretoria tem que entender que não se governa um Corinthians de camisa no corpo e coração pulsando como um número ou uma assinatura em um contrato. Governar o Corinthians é entender que ele é um fenômeno cultural social, um gigante que carrega na sua história lutas que vão muito além do esporte. Quando a torcida se levanta contra as velhas práticas, ela está exigindo que o clube volte a ser aquilo que sempre foi um espaço de inclusão, de luta contra a desigualdade. Um lugar onde todos, independentemente da condição social, podem se reconhecer e se sentir representados. O Corinthians nasceu assim, das ruas da gente simples, do povo que faz o clube pulsar. Não é à toa que a Fiel é a Fiel, porque ela nunca abandonou o time, mesmo nos piores momentos, mesmo quando o clube parecia perdido. E é essa fidelidade que tem que ser valorizada, que tem que ser respeitada. Essa mudança exige coragem. Coragem para romper com os vícios antigos, com os acordos de bastidor, com a lógica da perpetuação no poder. Coragem para abrir mão de privilégios, para ouvir críticas, para aceitar que o modelo atual é obsoleto e precisa ser transformado. E essa coragem precisa partir da diretoria do conselho, mas também da torcida organizada e de todos os segmentos do clube que desejam ver o Corinthians forte e unido protagonista de novo. Não adianta apenas reclamar nas redes sociais ou fazer manifestações esporádicas se não houver um projeto coletivo, uma mobilização permanente que construa alternativas reais. É nesse sentido que a ocupação no Parque São Jorge tem um papel fundamental. Ela demonstra que o torcedor não está mais disposto a ficar calado, que está disposto a agir, a cobrar, a pressionar. E essa pressão é legítima, necessária e saudável para qualquer democracia. O clube precisa desse choque para acordar, para sair da letargia, para enxergar que o futuro depende da participação ativa da sua maior riqueza, a torcida. Não dá mais para o Corinthians ser um clube fechado, isolado, alheio ao que o torcedor pensa e sente. Além disso, é importante lembrar que a mudança não pode ser só interna. O Corinthians está inserido num cenário de futebol brasileiro que também está passando por transformações ainda que lentas e desiguais. A profissionalização, a modernização, a transparência são tendências inevitáveis. O clube que não acompanhar essas mudanças fica para trás, perde competitividade, perde relevância. A torcida quer ver o Corinthians ganhando dentro e fora de campo, com uma gestão que inspire confiança, que atraia patrocinadores sérios, que valorize a base, que pense a longo prazo. Pensar a longo prazo é fundamental. O Corinthians não pode mais viver de improviso, de decisões imediatistas, de soluções paliativas. Precisa de um planejamento estratégico sólido que envolva não só o futebol profissional, mas também as categorias de base, o social, o marketing, a infraestrutura. Precisa ser um clube que gera orgulho para a sua torcida, que serve de exemplo para o futebol nacional. E isso passa pela transparência. A torcida tem direito de saber onde o dinheiro vai e como ele é usado, quais são os planos. Isso cria um ambiente de confiança e engajamento. Por fim, é importante destacar que essa luta da torcida não é apenas contra pessoas ou grupos específicos, mas contra um sistema que se consolidou e que precisa ser desconstruído. O desafio é grande porque envolve interesses poderosos que não vão abrir mão facilmente do que conquistaram. Mas a história do Corinthians sempre foi feita de superação, de resistência, de união do povo contra as adversidades. Essa é a hora de reafirmar essa tradição. A ocupação no Parque São Jorge é apenas o primeiro passo. Agora vem a construção de um novo caminho com mais democracia, mais participação, mais transparência e principalmente mais amor pelo clube. Porque o Corinthians não é só um time de futebol, é uma causa, uma paixão, uma identidade. E essa identidade só vai se fortalecer quando o clube for verdadeiramente do povo da Fiel, da sua torcida.
Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Nos últimos dias, o nome de Felipe Melo voltou a ganhar destaque no mundo do futebol, mas desta vez não por suas atuações em campo, e sim por declarações polêmicas envolvendo o Corinthians. O meio-campista, conhecido por seu temperamento forte e sinceridade afiada, não poupou críticas ao clube paulista, mas também deixou espaço para elogios que surpreenderam muitos torcedores e especialistas. A repercussão dessas falas tomou proporções internacionais, gerando um verdadeiro burburinho na mídia esportiva e nas redes sociais. Felipe Melo, que já teve passagem marcante pelo Palmeiras e uma carreira consolidada na Europa, onde atuou em grandes clubes como Juventus e Galatasaray, tem sido uma figura constante nas rodas de conversa do futebol brasileiro. Recentemente, em uma entrevista concedida a um canal esportivo, ele foi questionado sobre sua opinião a respeito do Corinthians, rival histórico de um dos clubes por onde passou. Com a sinceridade que lhe é característica, Felipe Melo revelou pontos positivos e negativos sobre o time, criando um clima de incerteza e especulação entre os fãs do futebol. Entre as declarações mais comentadas, o volante destacou a força da torcida corintiana, conhecida por sua paixão e presença vibrante nos estádios, reconhecendo que o Corinthians mantém um dos maiores elencos do país e uma estrutura invejável para os padrões brasileiros. No entanto, não demorou para que ele apontasse também fragilidades, especialmente em relação à inconsistência tática e a episódios recentes de queda de desempenho, o que, segundo ele, pode estar afastando o clube de uma possível hegemonia no cenário nacional. O tom ambíguo da fala de Felipe Melo deixou os torcedores divididos. Enquanto parte da torcida corintiana viu suas palavras como uma crítica justa e necessária para o time se reinventar, outra parcela interpretou como uma provocação velada, típica de rivalidade acirrada no futebol. Já os adversários do Ninho Corinthians se aproveitaram da situação para alfinetar e reforçar a ideia de que o clube precisa passar por mudanças urgentes. Mas o que realmente chamou a atenção foi a forma como essas declarações repercutiram internacionalmente. Grandes veículos europeus e sul-americanos destacaram a ousadia de Felipe Melo em abordar a situação de um clube tão tradicional no futebol brasileiro com tanta franqueza, ressaltando que esse tipo de comentário raramente vem de jogadores com histórico tão próximo ao meio do futebol nacional. Isso fez com que rumores surgissem sobre uma possível reaproximação do jogador com o mercado europeu, onde sua experiência e opinião seriam valorizadas, especialmente em clubes que buscam liderança e personalidade no elenco. Além disso, o burburinho gerado por essas falas também alimentou especulações sobre o futuro do próprio Felipe Melo no futebol brasileiro. Algumas fontes indicam que o jogador poderia estar considerando novas oportunidades, talvez até mesmo em clubes que rivalizam com o Corinthians, o que ampliaria ainda mais a polêmica. Outra hipótese levantada é que ele poderia estar preparando uma transição para a carreira fora dos gramados, com chances de assumir algum cargo ligado à gestão esportiva ou até comentarista, onde sua sinceridade já mostrada se encaixaria perfeitamente. Enquanto isso, o Corinthians segue em um momento de busca por estabilidade e títulos, e o impacto dessas declarações pode servir como um chamado para a reflexão interna do clube. Se por um lado Felipe Melo acendeu uma chama de debate, por outro abriu espaço para que a torcida e os dirigentes analisem com mais atenção o caminho que o time deve seguir para voltar a ser dominante. Por enquanto, tudo não passa de um rumor, mas o que é certo é que as palavras de Felipe Melo sobre o Corinthians criaram um verdadeiro fenômeno de discussões, mostrando que no futebol brasileiro a sinceridade de um jogador ainda pode causar ondas que ultrapassam fronteiras e acendem paixões. Fica no ar a expectativa. Será que essas declarações serão o estopim para mudanças dentro do clube? Ou apenas mais um capítulo na intensa história de rivalidade e emoção que cerca o futebol nacional? O tempo dirá, mas a conversa está apenas começando. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente.
Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!